irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada uma das irmãs. Neste momento, daremos início ao culto de oração por missões. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Neste momento, nós iremos ouvir uma oração com a nossa irmã Mary Lloyd, presidente da Federação Metropolitana. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Nós te louvamos, Senhor, porque é bom e amável cantar louvores a ti, e fica-lhe bem o cântico de louvores. Nós te louvamos pelos seus poderosos feitos, e porque respiramos para te louvar. Nós te louvamos pela tua grandeza e pelas tuas misericórdias que se renovam para conosco todas as manhãs. Nós te louvamos pela natureza que criastes e que mostra a tua grandeza e a tua majestade está acima da terra e do céu. Nós te louvamos porque sabemos que toda a natureza te louva. Senhor, recebe o nosso louvor, porque sabemos que só o seu nome é excelso e deve receber o louvor de todos. Santifica-nos, Senhor, para que os nossos lábios e os nossos corações estejam limpos para te louvar. É assim que oramos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha
poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 4, versículos de 35 a 38, que diz o seguinte: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Eu sou Dalva Sá, vice-presidente da Federação Metropolitana da cidade do Recife, e amo missões e tenho o prazer de orar neste momento pelo o nosso querido missionário, pastor Luiz, junto com a sua esposa, que se encontra muito longe, lá em Portugal, com Raquel, sua esposa. Santo Deus, exaltado seja o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, porque tu és bom em todo o tempo. Tu és bom. Não importa a luta em que vivamos ou a alegria em que vivamos, tu és bom em todo o tempo. Te louvamos, ó Deus, porque missões nasceu no teu coração. Te agradecemos, ó Pai, pela vida preciosa desse missionário Luiz, junto com a sua esposa Raquel, que se encontram, Senhor, fazendo a tua obra, lá do outro lado do oceano, lá em Portugal. Tu sabes, ó Deus, das suas necessidades, das ansiedades, das lutas que ele tem enfrentado para falar da tua palavra, para levar a mensagem de salvação a vidas, Senhor, que não importa a situação financeira. Se não te conhecem, são vidas quase mortas, sem conhecer a um Deus. Que eles tenham levado essa mensagem, que eles estão levando esta mensagem e são preciosos para ti, Senhor. São pessoas que dedicam suas vidas, sua juventude, o seu vigor para falar do teu
maravilhoso, restaurador e salvador Evangelho. Ó Pai, é amor às almas perdidas, que faz com que um casal viva em outra nação, enquanto seus filhos estão aqui no Brasil. Ó Deus, sei que o sacrifício é grande. Sei que a saudade deve doer no coração. Mas Tu és aquele Deus que consola, que conforta, que supre e que dá a eles, Senhor, a porção de cada dia. Cobre-os com a Tua graça a cada dia, Senhor. A cada dia, ao se deitarem, que eles tenham o conforto e o dormir, na certeza, Senhor, que Tu és aquele que dá os seus enquanto dorme. Ser com eles, ó Pai, nós, como fazemos parte desta federação, responsáveis por eles durante esse ano, que nós possamos orar a cada dia, Senhor, intercedendo por este casal e por seus filhos que aqui estão, Senhor. Que eles possam ter o seu sustento suprido, Senhor, junto com os seus familiares, aqui, enquanto pai e mãe se encontram longe. Te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade de intercedermos, porque quiséramos poder, Senhor, sair pregando do Teu Evangelho. Enquanto uns oram, outros sustentam e outros vão. Te louvamos, Senhor, e abençoa a obra das mãos deles. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A todas as nossas irmãs da SAF, que têm nos apoiado em oração e também através das ofertas, agradecendo também a mensagem que recebemos da irmã Mirtz. Nós nos alegramos e queremos compartilhar, desde já agradecendo essa oportunidade, compartilhar a palavra de Deus com todas as irmãs. Nós estamos aqui em Portugal, somos missionários da APMT, eu e minha esposa, Raquel Bueno, e estamos localizados na cidade de Alhos Vedros. Alhos Vedros é uma pequena cidade do lado sul do Rio Tejo, na região da Grande Lisboa, e temos estado aqui desde o ano passado, abril de 2019, e também temos apoiado o trabalho de uma das igrejas da Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, aqui na cidade do Barreiro. O Barreiro também é uma pequena cidade, embora maior do que Alhos Vedros, mas estamos aqui fazendo esse trabalho de revitalização, de plantação, discipulado. Temos também grandes desafios aqui e, portanto, o que me vem ao coração de tratar isso com as irmãs nesse dia é o que está registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 19. Então, eu passo a ler esse trecho da palavra de Deus e, se possível, as irmãs que tenham suas Bíblias em mãos, por favor, estejam a acompanhar a leitura desse trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 19. E aqui nos diz assim: eu não me atreveria a falar das coisas que Cristo não tivesse realizado por meu intermédio em palavras e ações, a fim de levar os gentios à obediência. Pela força de sinais e prodígios, pela força do Espírito de Deus, foi assim que, desde Jerusalém, e irradiando até a Ilíria, dei plenamente a conhecer o Evangelho de Cristo. Mas ao fazê-lo, tive a maior preocupação em não anunciar o Evangelho
onde já era invocado o nome de Cristo, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, fiz conforme está escrito: aqueles a quem ele não for anunciado é que hão de ver, e aqueles que dele não ouviram falar é que hão de compreender. Então, até o versículo 21, nós acreditamos piamente, dentro da palavra de Deus e diante das orientações, recomendações do próprio apóstolo Paulo a uma série de igrejas às quais ele escreve, que o objetivo da sua vida, antes de mais nada, era se assemelhar com a pessoa maravilhosa de Jesus. E, em segundo lugar, estar pronto para levar o Evangelho onde o Evangelho ainda não havia sido propagado ou estabelecido. Essa é a metodologia, a estratégia do apóstolo Paulo. Então, nós, como igreja, também devemos seguir a mesma visão. Em primeiro lugar, termos essa semelhança com o Filho de Deus. Nós fomos regenerados, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, e tais obras, sejam elas parecidas intimamente com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, estarmos envolvidos na propagação do Evangelho, a fim de que possamos também obedecer à comissão dada por Jesus aos seus discípulos. Por isso, o Senhor, que aparece a Paulo uma série de vezes, não apenas no caminho de Damasco, era convictamente o espírito do apóstolo em levar o Evangelho a todo o Império Romano, ou, na verdade, podemos entender que o objetivo do apóstolo era saturar o império, não é? Naquela época, o mundo antigo girava em torno do mar Mediterrâneo, não é? A Europa, a parte sul da Europa, a parte da Grécia, também a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, toda a Palestina, e também o norte da África, pegando a região onde nós temos hoje a Líbia, antigamente era chamado também de Cirene, e também toda a parte de Cartago, da Tunísia. Então, o objetivo do apóstolo Paulo era levar o Evangelho onde o Evangelho ainda não havia sido enraizado. E é uma das nossas preocupações hoje. Por exemplo, ao pensarmos sobre o continente europeu, e mais especialmente em Portugal, não sei se as irmãs já perceberam ou já ouviram falar da janela 10x40. A janela 10x40 é uma grande divisão que os estudiosos de missões fizeram no decorrer de anos passados, a registrar nesta janela, quer dizer, é um grande retângulo que pega o mapa mundi desde a parte da Europa até a parte da Ásia. E nessa janela, que é limitada por aquelas latitudes e longitudes no mapa mundi, são as regiões mais necessitadas do mundo hoje. E por incrível que pareça, essas regiões mais necessitadas, irmãs, elas são ali localizados os países menos evangelizados, os países mais necessitados em termos de distribuição de renda, distribuição da própria justiça social, e são os países onde há o maior número de povos não alcançados. Ora,
se você verificar, né, você vai chegar a ver que Portugal está justamente fazendo parte desta janela 1040. Ora, vamos pensar em Portugal, então. Portugal, embora falemos a mesma língua, não é? A língua portuguesa, embora que aqui nós temos, quando chegamos aqui, nós temos um grande desafio é entender a língua portuguesa europeia, não é? Mas Portugal, como sendo língua portuguesa, é dos países lusófonos o país onde não há uma evangelização efetiva e um estabelecimento por exemplo, de um cristianismo evangélico efetivo. Menos de 1% da população de Portugal se diz evangélica. Então perceba, por exemplo, no nosso país, no Brasil, nós temos o quê? Mais de 35% da população se diz evangélica, não é? Embora que hoje o termo evangélico esteja muito desgastado. Nós hoje compreendemos o movimento evangélico no Brasil, que vai das seitas, né, cristãs, protestantes, até mesmo os neopentecostais. Hoje o IBGE ele faz esse tipo de denominação, né, de nomenclatura. Mas aqui, por exemplo, nós temos em Portugal menos de 1% de toda a população. Então, hoje nós temos um grande desafio, é de levar o Evangelho, plantar igrejas onde Cristo de fato não fora anunciado ou conhecido. É verdade que Portugal é um país considerado como cristão por causa da presença da Igreja Católica Romana, mas muitos não conhecem Cristo. É impressionante. Muitos são cristãos, mas poucos conhecem a respeito de Cristo. Por isso nós precisamos plantar igrejas, precisamos enviar missionários e precisamos estar em consonância com essa mensagem do apóstolo Paulo. Paulo, quando chegava em uma determinada localidade, ele estava preocupado em saber se ali já existia a fé cristã estabelecida. Ora, se não existia, então ele pregava a Cristo, para que, se houvesse, ele se dirigia a outras regiões do Império Romano para então efetivar a evangelização e a plantação de novas igrejas. A mesma coisa devemos seguir. Nós somos chamados a estabelecer o evangelho não onde ele já foi anunciado. E nós aqui em Portugal temos inúmeros lugares, distritos, concelhos, onde o evangelho de Jesus de facto não foi anunciado, embora haja uma tradição católica romana, embora Portugal fale que é um país católico, nós encontramos essa grande divergência. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, nós queremos e estamos aqui justamente para levar o Evangelho, discipular pessoas, fazê-las conhecer o verdadeiro Cristo, e não apenas a tradição, e não apenas serem cristãos nominais, religiosos. Nós queremos que Cristo seja aquele que de fato é e deve ser a razão da nossa existência, a razão da nossa vida. Portanto, nós queremos mais uma vez nos unirmos-nos em oração, unirmos-nos em apoio para que possamos, aqui, por exemplo, em Portugal, chegarmos a levar o Evangelho pelo menos a cada distrito, a cada cidade,
E para isso nós precisamos enviar novos obreiros, obreiros que não sejam obreiros neófitos, mas precisamos de homens e mulheres que sejam maduros na fé, porque conviver num continente como o continente europeu não é simplesmente viver como se fosse um brasileiro dentro de um outro país de fala portuguesa. Embora falemos o português aqui, a cultura portuguesa é muito diferente da cultura brasileira. Precisamos de homens e mulheres que venham e que estejam dispostos a perseverarem, a viverem aqui e a gastarem sua vida entre os portugueses. Portanto, fica aqui a minha meditação a levar esta mensagem do apóstolo, a dizer que tive a maior preocupação em não anunciar o evangelho onde ele já era invocado ou invocado o nome de Cristo, para não edificar sobre fundamento alheio. Pensem um pouco mais, reflitam um pouco mais sobre as vossas estratégias, a maneira como nós estamos levando a Cristo. O nosso objetivo não é apenas levar uma denominação, não é levar a denominação, mas levar Cristo como Senhor e Salvador das vidas, Cristo restaurador daqueles que precisam urgentemente da mensagem salvadora e libertadora. Portanto, fica aqui o nosso desafio e fica também a nossa oração para que juntos nós, eu, Raquel, todos os missionários que estão a ser enviados, também sejam sustentados em oração pela vida das irmãs que incansavelmente, sabemos disso, tem sido uma bênção para o reino de Deus. Deus os abençoe e que possamos dizer juntos que estamos comprometidos em fazer com que o Evangelho seja levado a cada criatura. Deus os abençoe, minhas irmãs e meus irmãos. Muito obrigado por esse momento tão especial. Os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo
céu jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Nosso Deus e nosso Pai, misericordioso, graças te rendemos pelo teu poder, pelas tuas misericórdias que se renovam cada manhã. Estamos, nosso Deus, intercedendo pelo trabalho missionário espalhado em todo o mundo e aqui no nosso Brasil. Sabemos que esse trabalho não é fácil. São muitos os empecilhos que os nossos missionários enfrentam. Senhor, tem misericórdia de cada um deles, onde quer que eles estejam, abençoando suas vidas, abençoando as pessoas que estão recebendo da parte dele, da boca deles, o Evangelho da paz. Nós te oramos, nosso Deus, pelo nosso missionário Luiz Augusto, missionário que está em Portugal, missionário que está fazendo a tua obra naquele país. Ó Deus e Pai, abençoa, Senhor, abençoa este missionário, abençoa sua família, Senhor, sua esposa, seus filhos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, dê a unção do teu Espírito, dê muita saúde para a sua família, Senhor, paz e tranquilidade. Que ele, onde quer que ele vá, naquele país distante de nós, ele leve o teu amor, o Evangelho de Jesus Cristo, e abençoa aquelas pessoas que recebem a tua palavra, para que a tua palavra encontre guarida em seus corações. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.